Certa vez, amados irmãos, perguntaram ao grande Agostinho de Hipona, talvez um dos maiores teólogos da história da igreja cristã, que antes de ser pastor, teólogo e monge, era um grande professor de oratória, talvez um dos melhores do seu tempo. Então perguntam a Agostinho: Agostinho, quais são as 3 regras mais básicas para uma boa oratória, para apresentar com êxito um discurso? E ele disse: em primeiro lugar, elocução. Segundo lugar, elocução. Terceiro lugar, elocução. Mas então ele disse: se você me perguntar quais são as regras básicas para uma vida cristã bem-sucedida, eu te direi: em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. Amados irmãos, Deus não divide o lugar dele com ninguém. E a Bíblia diz em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E neste texto precioso, o apóstolo Pedro nos chama, diante da presença do Senhor, a humilharmos-nos. Nos versículos anteriores do capítulo, ele já disse que nós temos que ser humildes uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E nesse presente texto, então, ele nos dá um imperativo, um mandamento, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus aqui, amado irmão, tem chamado para a tua vida, para a minha vida, para a vida de todos nós, para que sejamos humildes diante da presença do Senhor. E a palavra humilde, amado irmão, significa colocar-se em segundo plano, significa considerar-se menor, significa não dar prioridade a si. Literalmente, essa palavra no grego significa colocar-se abaixo, rebaixar-se. Diante de Deus, amados irmãos, a palavra nos ordena a viver uma vida de humildade. E Agostinho tem razão. Se nós de fato queremos viver a verdadeira vida cristã, nós precisamos buscar a humilhação cada dia na presença do Senhor. Portanto, nessa manhã, o Senhor Deus te desafia. E eu quero então convidar você, que você possa já ligar aí o telão da sua mente e preparar o seu coração, porque Deus projeta diante de você, nessa manhã, uma figura especial, que é um cristão humilde. Um cristão humilde. E ao olhar para essa apresentação que o Senhor coloca diante dos teus olhos, o meu desafio para você é que ao olhar para essa figura tão singular, talvez você veja no rosto daquela figura o teu rosto, porque você será um cristão humilde para a glória e honra de Jesus. O cristão humilde, amados irmãos, a palavra nos diz que confia no poder de Deus. O cristão humilde confia no poder de Deus. Olha aí, versículo 6. Vamos ler até o nome de Deus, vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob... Com mais alegria, vamos lá? Humilhai-vos, portanto, sob... Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Por que você pode se humilhar, irmão? Por que você pode renunciar a si mesmo? Por que você não precisa fazer propaganda de tudo que anda fazendo por aí? Porque você não precisa dizer para os seus irmãos que você está num nível superior e é melhor do que eles. Porque você pode se humilhar. O texto nos diz, amado irmão, porque você está debaixo da poderosa mão de Deus. A mão de Deus é poderosa. A primeira razão que Pedro nos apresenta pelo Espírito para que nos humilhemos é o fato de que Deus é o Todo-Poderoso. O fato de que
Deus é o Todo-Poderoso Rei do Universo, que está no trono e domina sobre tudo, que pode realizar o que quiser, conforme o conselho da sua soberana vontade. Deus tem todo o poder, amado irmão, em cada momento da tua vida. E se você acredita que Deus tem todo o poder, então você pode se humilhar. Uma cena, amados irmãos, que para mim mostra isso claramente na vida de Jesus, é o momento no qual os soldados vêm prendê-lo. E naquele momento, então, Pedro preserva a sua espada. E quando chega aqui aquele soldado Malco, servo do sumo sacerdote, a Bíblia nos conta que Pedro arranca a sua espada e corta a orelha de Malco. Como muitos de nós talvez faríamos, né? Com o temperamento difícil que a gente tem. E aí, corta a orelha de Malco. E Jesus pega aquela orelha do chão, bota no ouvido, cura aquele homem, certo? Ou então bota a mão lá e cura, eu não lembro direito como é que foi. Mas o negócio é o seguinte, Jesus vira e fala para ele: você não sabe que se eu quisesse, meu Pai mandaria agora legiões de anjos para me defender? Jesus tem plena consciência, irmão, de que tudo o que acontece na vida dele está dentro do plano soberano de Deus. E Deus tem todo o poder para inverter essa situação, se Ele assim o quiser. Você precisa entender, irmão, que o seu Deus tem todo o poder. Onipotência significa que Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser. Se esse é o seu Deus, você não precisa dizer: não, eu vou me defender, eu vou arrancar da espada e hoje eu mato um. Você não precisa fazer isso, meu irmão, porque o seu Deus tem todo o poder para mudar essa situação, para a glória e honra do nome de Jesus. Um texto precioso, que eu amo muito, Efésios 3, 20 e 21, Paulo diz assim lá: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Preste atenção, o seu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que você pensa, mas infinitamente mais do que tudo que você pede. E esse poder que opera na sua vida, para a glória e honra do nome de Jesus. Você acredita que Deus está no trono, meu irmão? Você acredita que Deus é poderoso? Você acredita como Jesus? Jesus suportou a humilhação e foi à cruz, porque Ele sabe que o que acontece com Ele está debaixo do poder do seu Pai. Reconheça que Deus é poderoso na sua vida. Não se desespere. Humilhe-se sob a poderosa mão de Deus. O cristão humilde é aquele que confia no poder de Deus. Mas o texto da palavra também nos diz nessa manhã que o cristão humilde, além de ser aquele que confia no poder de Deus, o cristão humilde é aquele que confia na sabedoria de Deus. O cristão humilde é aquele que confia na sabedoria de Deus. Olha, diga comigo. O cristão humilde é aquele que confia na sabedoria de Deus. Versículo de número 6 inteiro. Vamos ler comigo, vamos lá. No 3, vocês podem ler. 1, 2, 3, vamos lá? Humilhai-vos para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em outro lugar a Escritura diz: todo aquele que se exalta e todo aquele que se humilha. Preste atenção nisso, irmão. Jesus fala isso 2 vezes. Quando certa vez está na casa de alguém importante, então tem um banquete para o qual ele foi convidado, e alguns convidados então já correm, já sentam nos primeiros bancos. E Jesus então diz aos discípulos o seguinte: quando você for convidado para uma festa, não senta no primeiro lugar, fica lá atrás, porque senão, se chegar
alguém mais importante que você, o dono da festa vai falar: dá licença daí, amigo, porque esse lugar está reservado para uma pessoa especial, e você vai ir envergonhado lá para trás. Mas se você sentar lá atrás, e você então for alguém importante, o amigo vai dizer: o que você está fazendo aí? O seu lugar é aqui na frente. Então, honrado, você vai se levantar e se dirigir àquele lugar e será honrado diante de todos, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. Na outra vez, Jesus contando que 2 homens sobem para orar no templo. O fariseu ora de si para si mesmo, dizendo o seguinte: ó Deus, obrigado porque eu não sou ladrão, injusto, roubador, miserável, como os outros pecadores, não sou como esse publicano, dou dízimo de tudo quando ganho, jejum 2 vezes por semana. Deus, valeu, obrigado porque eu sou cara. Ele quase fala: dá um aplauso para mim, Jesus, um aplauso para mim. Ele quase faz isso, que oração. E o pobre publicano está lá atrás. Tem nem coragem de chegar na frente. Cabeça baixa. Deus não presta nada. Deus, eu sou miserável pecador. Ser propício a mim, pecador. Jesus pergunta: quem voltou para casa justificado? Todo mundo responde que se humilhou. E aí Jesus diz: porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas todo aquele que se humilha será exaltado. E por que sabedoria de Deus? O texto diz para nós que no tempo oportuno, Deus é quem nos exalta. Sabe, meu irmão, talvez você tenha uma tremenda preparação. Talvez você estudou nas melhores universidades do mundo. Talvez você está aqui nessa manhã e tem 2, 3 pós-doutorados. E você muitas vezes fica preocupado: eu não sou honrado como deveria ser. Não me dão a oportunidade que eu merecia. Eu me capacitei, eu poderia fazer toda a diferença. Mas, meu irmão, o que a Bíblia manda você fazer é se humilhar. Porque a Bíblia não ensina você a buscar a sua própria exaltação. Quem te exalta é o Senhor. E é impressionante que o Senhor diz que Ele vai exaltar os seus servos, que se humilham diante dEle. Provérbios 27:2 diz que não seja a tua própria boca que te louve. Deus vai permitir que alguém reconheça os seus dons e talentos. Deus vai usar, inclusive, para honrar você, se você for fiel a Ele, der a Ele toda a glória. Mas o texto está dizendo para mim e para você o seguinte: que Deus sabe a hora certa. Deus conhece o tempo oportuno. Talvez você não saiba a hora ainda. Talvez você não está preparado para tudo aquilo que Deus pode fazer por meio de você. Então, meu irmão, se você quer ser usado e quer ver Deus operando com poder na sua vida, se humilhe. Deus sabe o tempo e o modo. Deus é sábio a ponto de saber o tempo oportuno de levantar a sua vida, não para que você seja glorificado, mas para que você seja um instrumento da glorificação do nome de Jesus. Confie na sabedoria de Deus. Deus sabe o que é melhor. Quando você confia na sabedoria de Deus, você não fica ansioso, você não fica angustiado. Você sabe aquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36, quando diz: ó profundidade da riqueza, quanto da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu e a ele depois recebeu? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Deus é sábio o suficiente, irmão, para saber a hora certa, na qual você vai ser levantado lá no seu trabalho, na qual você vai fazer diferença na cidade, na qual a sua família vai te reconhecer. Prostre os seus joelhos, se humilhe e confie na sabedoria de Deus. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe o tempo e o modo. Ele sabe a hora certa na qual você será usado. Irmão, quando nós entendemos isso e nos humilhamos na presença do Senhor, de repente Deus nos surpreende. De repente Deus te leva para lugares que você nem imagina. Meu irmão, pare de querer forçar as portas. Sabe por quê? Porque Jesus disse que Ele tem
tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, mas que fecha e ninguém pode abrir. Se Jesus fechou uma porta para você, você pode esmurrar, você pode chutar, você não vai abrir. Mas se Jesus abriu a porta, entra, crente, entra com tudo, entra com alegria, entra sorrindo, entra louvando a Deus, porque Deus vai te usar, vai te abençoar e vai cuidar do seu coração. Confia na sabedoria de Deus, não se desespere. O Senhor sabe o que é melhor para você, Ele cuida da sua vida. O cristão humilde confia na sabedoria de Deus, confia no poder de Deus. E aí? Você é um cristão humilde? O cristão humilde, além de confiar no poder e na sabedoria de Deus, o cristão humilde confia no cuidado de Deus. O cristão humilde confia no cuidado de Deus. Versículo 7. A igreja está convidada a ler. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Podem ler, irmãos. Lançando. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Esse texto aqui, amados irmãos, é maravilhoso. Essa palavra traz para nós a ideia de colocar em Jesus toda a sua angústia, toda a sua ansiedade. Sabe por quê? O texto diz que Ele cuida de você. Deus cuida da sua vida, irmão. Deus cuida de você, Deus supre as suas necessidades. Hoje de manhã lá em casa a gente falava com Davi, né? Davi fazendo 8 anos, né? Como Deus tem cuidado da vida, né, filho? Dá o pão, dá a roupa, dá a escola, dá os amigos, dá a igreja. Mas sobretudo Deus deu a salvação. Como Deus é bom, não é verdade? Ele cuida de nós de maneira maravilhosa. Quem cuida de nós como o Senhor? Mesmo nós sendo ingratos, miseráveis, mesmo você não tendo prazer na oração, mesmo você não lendo a sua Bíblia, nem buscando o Senhor todos os dias, mesmo você precisando da angústia e da aflição para se humilhar e ser um crente de oração, ainda assim Deus continua cuidando de você. Então, para que esse frenesi? Para que essa loucura? Para que essa atitude tão descabida? Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Diga para ele: Deus, eu estou angustiado. Deus, está machucando meu coração. Deus, olha isso daqui. Irmão, nós precisamos aprender a conversar com Deus. Você precisa aprender a orar. Você precisa dizer para Deus: Deus, fulano me deu um burro no olho. Senhor, eu queria dar 10 nele, mas não deixa eu dar não. Me livra, Deus, em nome de Jesus. Você tem que falar com Jesus essas coisas, irmão. Jesus escuta tudo que está no seu coração, né? Você acha que Deus é só um negócio formal, né? Você chega do Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pode orar assim, não tem problema não. Mas o negócio é o seguinte: fala com Deus do que está angustiando seu coração. Fala com Deus. Deus está acontecendo isso. Deus olha para a situação. Deus quer que você lance sobre ele toda a sua ansiedade. Como é que lança? Com oração, irmão. Deus tem cuidado de você. E eu louvo a Deus porque às vezes Ele te aperta, porque se Ele não te apertasse, você não orava. Então é graça para a sua vida. É bênção para o seu coração. Então fala: Deus, está doendo. Deus, aquela amiga em quem eu tanto confiei. Deus, aquela amiga contou os segredos do meu coração para todo mundo no trabalho. Deus, aquele irmão. Deus, aquele irmão pegou tanto emprestado de mim, disse que ia pagar tal dia, eu estou precisando de dinheiro agora e não paga. Deus, ele é teu filho, resolve tu com ele, tu sabes o que faz. Fala com o Senhor, meu irmão. O maior de todos os tribunais é o tribunal de Deus, é a última de todas as instâncias. Você já pode entrar nela desde o começo. A Bíblia diz que você tem livre acesso à sala do trono. Por causa do sacrifício do nosso sumo sacerdote, você tem liberdade para entrar diante do meritíssimo dos meritíssimos, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e dirigir-se a esse meritíssimo dos meritíssimos, chamando-o de Senhor dos Senhores e Rei da Glória, mas invocando-lhe com o vocativo: Pai. Deus é seu Pai.
Com o Pai a gente conversa. Com o Pai a gente abre o coração. Com o Pai a gente chora. Com o Pai a gente derrama a nossa alma. Você tem feito isso? Jesus já falou, não fique ansioso por nada. Nem por comida, nem por roupa, porque não adianta nada. Ele falou, olhe para os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, e nem Salomão se vestiu como eles. Olhe para as aves dos céus, elas não plantam nem colhem, e Deus está dando comida para elas. Não adianta nada ficar ansioso. Ué, pastor, então o que eu faço? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Queridão, como está a sua vida de oração? Você falou com o Senhor todos os dias essa semana? Você teve um tempo no seu dia para estar com Jesus? Houve algum momento no qual você falou, Senhor, parei tudo só para dizer que eu te amo, que eu não sou nada sem o Senhor? Houve um dia de angústia no qual você falou assim, Senhor, está feia a coisa do meu lado, eu estou triste, estou angustiado, estou ansioso, olha aqui no meu coração, Deus. Meu irmão, você tem que aprender que o cristianismo é verdade. Às vezes eu fico assustado, irmãos. Eu vejo na igreja de ouro aquilo que nós já falamos aqui em outras ocasiões, em vários anos, que muitas vezes os cristãos de hoje são deístas na prática. Sabe o que é um deísta? David Hume foi um cidadão que criou aquela filosofia de que Deus criou o mundo como um relógio e deu conta. E depois ele desfunciona. E aí sabe o que aconteceu? Agora ele nunca mais pode mexer no relógio. Ele está lá em cima, na esfera do número. E não pode entrar aqui na esfera do fenômeno. E você não pode orar a ele não se revela a você, você não tem contato com ele, você só acredita que ele existe. Ele está lá, ele é bom, ele fez você, beleza. Mas você vive a sua vida como se ele não existisse. E não venha me dizer que é presbiteriano, reformado, calvinista, ou qualquer coisa que termine com ista, porque muitas vezes na prática você é um deísta. Quando você não ora, você não acredita que Deus cuida de você. Quando você não ora, você não acredita que Deus é um Deus pessoal, que te ama e cuida da sua vida. E louvado seja Deus pelos apertos que Ele tem te dado. É para converter o seu coração e tirar você do seu deísmo, para que você se torne verdadeiramente um crente, para a glória e honra de Jesus. Então, meu irmão, se o carro está doendo, se a corda está apertando, Deus cuida de você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Esse é o quadro do crente humilde. Você confia no poder de Deus? Olha aqui, essa foto aqui, olha aqui, olha aqui. É a sua foto. Você confia na sabedoria de Deus? Você sabe que na hora certa Deus vai dar aquilo que Ele acha que você precisa? Você confia que Deus cuida de você, meu irmão? Só pode ser humilde quem confia no poder de Deus, quem confia na sabedoria de Deus, quem confia no cuidado de Deus. Quero convidar você nessa manhã a olhar para o seu coração. Se você não é humilde, está na hora de se humilhar, está na hora de pedir perdão, está na hora de dizer: Deus, olha esse miserável coração, me ajuda a confiar no Senhor, no teu poder, na tua sabedoria, no teu cuidado para comigo, pois tu me deste a Cristo, meu grande Salvador. Vamos orar.